Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós consigamos, em mais um encontro para vivenciarmos a Evangelho Terapia, verdadeiramente nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus. Quando eu digo verdadeiramente, não que nós não desejemos que seja verdadeiro o nosso encontro com Ele, mas que eu me lembre que a verdade desse encontro, ela parte da minha vontade de estar com Ele, da minha vontade de conhecer os ensinamentos que Ele tem e me oferece através do Evangelho, da minha vontade de praticar, de lembrar dele, de trazê-lo para a minha vida e verdadeiramente experienciar esse amor que ele disponibiliza para mim, para você, né? Ele disponibiliza para todos nós. Então, que nesse instante o nosso coração, os nossos corações possam buscar esse Mestre. E há muitas formas de buscá-lo. Eu posso buscá-lo olhando para o céu. Eu posso buscá-lo observando a vida que ele me dá e que me oportuniza evoluir. Eu posso senti-lo. Então façamos isso. A oração é sempre um caminho. E temos aqui praticado esse exercício, né, de orar. É quando eu não me preocupo com as palavras, mas busco o meu sentimento. E posso talvez dizer e compartilhar o Pai de amor e de infinita misericórdia. Eu te sinto todos os dias. Eu te sinto quando acordo, quando desperto e percebo que ainda habito este mundo. Eu te sinto quando a alegria do sol me aquecendo me leva até o seu amor. Eu te sinto quando o medo se aproxima de mim e eu me lembro que eu tenho um Pai que é amor. E dessa forma eu quero permanecer e por isso vou continuar te buscando. Compartilhei aqui uma prece que eu faria. Isso não é modelo, né? Quem sou eu para ser ou dar modelo? Mas é só o compartilhamento de como eu consigo expressar ou me expressar diante dele. E em seguida, vamos buscar o que é a nossa bússola, né? O Evangelho é para nós o roteiro. É ele que vai me levar onde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num estado de paz. Eu não quero chegar, pelo menos eu não vou conseguir nessa existência, nessa encarnação, não ter uma dificuldade ou outra, não ter um problema ou outro, um temor ou outro, mas eu quero, diante dessas situações, me lembrar dele, lembrar do que ele disse, lembrar do que ele deixou. Capítulo 28, Coletânea de Preces. A prece 75. É uma prece que ela está dentro da relação de preces dedicadas a pessoas a quem tivemos afeição. O que significa isso? O codificador, ele elencou preces para que nós pudéssemos dizê-las, acordá-las dentro dos nossos corações, nos momentos em que às vezes a aflição não permite que nós o façamos. Então, aqui tem a prece número 75, pelos espíritos endurecidos. E eu gostaria só de fazer uma reflexão com vocês. Espíritos endurecidos, eu estou me referindo a outros, né? A outros queridos da minha vida. Mas às vezes eu sou um espírito endurecido. Então vejamos o que diz o codificador. Os espíritos maus são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhum pesar por isso,
que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles uma influência funesta qualquer. Aqui o codificador está dizendo o quê? Aqui eu hoje, Valdéia encarnada, consigo por uma razão tal o desafeto de alguém, né? Eu intencionalmente ou não desagrado alguém, faço algo que a pessoa fica muito aborrecida comigo e essa pessoa começa a nutrir por mim um sentimento muito ruim. Ou eu nutrindo por alguém um sentimento muito ruim, eu vou ficando com raiva dessa pessoa, porque ela fez, porque ela não fez, porque ela não deu, porque ela me deu, ou porque ela não me deixou, né? E aí, quando eu que vou me alimentando desse ódio, dessa mágoa, dessa raiva, quando eu desencarno, eu tenho mais liberdade, porque eu não tenho corpo físico. E aí eu quero encontrar essa pessoa. Eu sou atraída por esse sentimento. Por isso é tão importante que nós, né, Jesus disse isso, né? Enquanto você caminha com os seus desafetos, aproveita, porque depois é muito mais difícil, né? Então, eu preciso que eu olhe para mim e fale, peraí, o ano está terminando, quem me magoou? Com quem eu estou irritada? Com quem eu estou chateada? Quem me aborreceu? Para que eu me livre desse sentimento, porque ele vai ser importante para mim. É isso que o codificador está nos dizendo aqui. Por quê? Se eu desencarno com meu coração cheio de mágoa, quando eu chego no mundo dos espíritos, eu continuo. Esse sentimento, ele se avoluma. E ele se avoluma, por quê? Porque eu não tenho mais corpo físico. Então eu fico livre, entre aspas, né? Continua o codificador. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas, a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os que são francamente maus são reconduzidos ao bem muito mais facilmente do que os segundos. Olha o que o codificador está nos afirmando e nos informando, né? Na maioria das vezes, eles são de naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, pois fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Mas há entre eles um germe latente que é preciso desabrochar, como tem dentro de todos nós, né? O germe do amor, da pureza, né? Durante o trabalho mediúnico, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo. Agora vamos aos hipócritas. Esses são sempre inteligentes, mas não possuem no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e se sentem felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois podem governá-los à vontade. Então, essa informação que o codificador passa para nós, né? Agora vamos à prece propriamente dita. Senhor, digna-te lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente, e aí eu posso dizer o nome de alguém. E quando eu digo, isso fica mais... Eu personifico aquela prece, né? Espíritos bons, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus sofrimentos, os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para eles. Espírito que ainda te comprazes no mal, venha ouvir a prece
que fazemos por ti. Ela te deve provar que desejamos o teu bem, embora faças o mal. És infeliz, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então continuar penando quando depende de ti evitá-lo? Olha os espíritos bons que te cercam, vê como são felizes e se não seria mais agradável para ti fruir da mesma felicidade. Dirás que isso te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer. Olha a importância da vontade, pois Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a praticar o mal. Observemos essa frase. Ninguém está condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da sua divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender de fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, e que um bem-estar que não se pode descrever substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão de tal intensidade que quererás fazê-las cessar a qualquer preço. Mas quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, pois isso é impossível. Tens duas perspectivas diante de ti. Uma, a de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora. A outra, a de ser feliz com os espíritos bons que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação. Basta um simples esforço da tua vontade para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a sua felicidade, espíritos bons, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, que tinha tão grande poder sobre os espíritos maus. Eu gostaria só de fazer uma última observação. Essa prece de hoje foi longa, né? Mas como é importante os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão equivocados, saberem que nós nos preocupamos com eles, nós nos importamos com eles. E sabe por que fazemos isso? Não porque somos bondosos, mas porque talvez, ou eu diria, muito provavelmente, alguém fez isso por mim. Então, me preocupar com os que estão em desalinho com as leis é só uma forma de agradecer àqueles que se preocuparam comigo. Quando eu ainda estou em desalinho, mas estava muito mais desalinhada do que hoje. Então, meu agradecimento a quem cuidou de mim espiritualmente e que nós possamos cuidar daqueles que estão nessa situação hoje, um pouco mais difíceis do que as nossas. Muita paz.